Vamos conversar hoje sobre inflação, né? Eu estou falando de coisa meio pesada e ruim. A inflação também é algo pesado que dá dor de cabeça na vida da gente. A gente escuta muito falar sobre inflação para aqui, inflação para acolá. A inflação aumentou, a inflação diminuiu, mas poucas pessoas entendem qual o impacto que a inflação causa em nossa vida. Hoje o Lucas Oliveira, um dos garotos aí do Caja Money, vai estar com a gente aí hoje virtualmente, já está aí na tela e vai explicar para a gente essa questão. Bom dia, Lucas. Bom dia, Conrado. Bom dia a todos os nossos espectadores aí através da TV Diário do Sertão. E hoje a gente vai falar sobre esse grande vilão, né, que é a inflação, é tida como um grande vilão, né? E que não está em alta só no Brasil, mas que está em alta no mundo como um todo, né? A gente teve recentemente, saiu os dados de inflação dos Estados Unidos e nós tivemos também lá a maior alta de inflação dos últimos 30 anos. Então, assim, as pessoas costumam dizer, é só o Brasil que está com inflação, só o Brasil que está com problemas na economia. Não, essa crise da pandemia trouxe problemas para o mundo como um todo, né? E o Brasil não ficou livre disso. Ô, Lucas, então, hoje a gente vai falar sobre isso. Muito bem, a primeira pergunta é muito óbvia. O que é, de fato, essa danada, esse vilão chamado aí de inflação? Então, a inflação, ela é o aumento dos preços, né? Como a gente já sabe, a maioria das pessoas já conhece. Trazendo a termos, né, como o próprio Banco Central define, é o aumento dos preços de bens e serviços, o que implica na diminuição do poder de compra do consumidor. Então, isso é o que caracteriza a inflação. Ela é medida, aliás, pelos índices de preços, né? O Brasil tem vários índices de preço, mas o indicador oficial da nossa inflação aqui no país é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, né? Esse é o nosso índice que mede a inflação aqui no país. E o que gera a inflação de fato, Lucas? Só para complementar, para a galera poder entender, Conrado, eu gostaria também de explicar como é que é formada, né? Como é que é calculada esse IPCA, né? Existe uma chamada cesta de produtos e serviços que reflete os padrões de hábitos de consumo dos brasileiros, né? Das famílias brasileiras, com renda entre 1 e 40 salários mínimos. Esses itens estão ligados ao setor de alimentação, habitação, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais, educação. E elas são analisadas em algumas regiões do Brasil, né? Regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, o Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco e São Luís do Maranhão, também Aracaju. Então, é feita essa análise e quem é que faz essa análise? É o IBGE, né? O percentual, esse valor que é calculado desses produtos, dessa cesta de produtos do IPCA, é calculado pelo IBGE. Ele vai fazendo uma análise diária, chega a uma média mensal, que é aquilo que a gente tem de inflação mensal, né? A cada mês você vai ouvir aí na televisão, nos jornais, no rádio, na internet, matérias falando o IPCA subiu tantos por cento esse mês, o IPCA subiu tantos. Então, esse percentual que se fala nessas matérias, nessas manchetes de jornal, é justamente a taxa de variação do preço comparado ao preço do mês anterior. Então, faz essa comparação, o IBGE faz esse cálculo, compara com o mês anterior e você vai ter aí a taxa de inflação do período. Muito bem. Então, seriam esses os principais fatores que gerariam a inflação ou teriam outros, Lucas? Pronto. O que é que vai causar, né? Os fatores geradores de inflação. E aí a gente vai até poder entender o que ocorreu no país durante essa pandemia que fez com que a inflação tivesse essa alta, digamos, maior do que esperado, né? Então, principais causadores da inflação é pressão por demanda, ou seja, quando você tem uma maior demanda de produtos do que o mercado consegue ofertar. É igual você vai ali na feira da fruta e você sabe que na época que tem muito feijão, ou seja, no inverno, né, que tem um feijão verde, você vai comprar o feijão verde o quê? Mais em conta, né? Mais barato. Quando é na época que tem pouco feijão verde, ou seja, na época seca, no verão, você vai ter pouca produção de feijão verde. Então,
vai ter uma procura e vai ter uma baixa oferta, uma alta procura e uma baixa oferta. Isso vai fazer com que o preço do feijão seja elevado. Então, isso também acontece, né, na economia como um todo, e é chamado de pressões de demanda, que faz com que aumente também o preço dos produtos e serviços. Um outro ponto, pode falar. Um outro ponto que pode também ocasionar essa inflação é o aumento dos custos de produção, né? A gente sabe que existem os produtos industrializados, né, e alguns eles sofrem interferência não só da nossa moeda, mas também da moeda como o dólar. Hoje em dia, muita coisa é baseada no dólar, porque é uma moeda que roda o mundo todo, né? É uma moeda aceita internacionalmente, o dólar. Então, por isso, as pressões de custos de fabricação de produtos também afetam o preço. E afeta no preço também afeta a inflação. Outra coisa também que caracteriza ainda a inflação é a inércia inflacionária. O que é a inércia inflacionária? É esse processo que vem de acumulação de altas. Então, o mercado ele já está prevendo. Poxa, todo mês está aumentando as coisas, todo mês está aumentando as coisas. Então, é como se as pessoas já criassem uma expectativa de que vai continuar aumentando, né? As próprias leis da física, tem a chamada lei da inércia, né? Que um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. Um objeto parado tende a permanecer parado. Então, essa inércia inflacionária quer dizer que se a gente está num processo de aumento de inflação, a tendência é que a gente continue nesse movimento de inflação, de aumento de inflação. Então, isso vai ocasionar essa continuação desses aumentos também. Então, seriam esses 3 pontos aí que podem estar causando a inflação. Né? E a inflação, na proporção que ela aumenta, o impacto dela vai direto no bolso do consumidor, não é isso, Lucas? Com certeza, Conrado. O principal ponto que a inflação ela afeta o bolso do consumidor, né, das pessoas que têm aí rendas de 1 até 40 salários mínimos, como está lá previsto, né, na análise do IBGE, é justamente que você vai ter um aumento dos preços desses produtos e, consequentemente, uma diminuição do seu poder de compra. Ou seja, se você mantém o mesmo salário que você tinha no início do ano, e se com o passar do tempo os produtos aumentaram o preço, isso significa o quê? Você vai ter que diminuir a feira, né? Ou então você vai ter que ficar devendo, fazer dívida. Então, o principal ponto é esse, né? Vai diminuir o poder de compra das pessoas, ou seja, vai aumentar, vai diminuir a qualidade de vida também das pessoas. Né? Porque se você não consegue ali comprar tudo aquilo que você precisa, você tem uma diminuição na qualidade de vida. Ô Lucas, conclua. Então, só que aí tem um outro ponto também, Conrado, digamos assim, a inflação ela tem algum aspecto positivo? Bom, tem um aspecto positivo para aquelas pessoas que têm investimento, pessoas que têm muito dinheiro acumulado. Então, a inflação ela vai ajudar para quem está poupando e investindo, porque nesses momentos a renda fixa ela tende a ter uma maior rentabilidade. Por quê? Porque a inflação faz com que o Banco Central aumente a taxa Selic. Né? A taxa Selic ela é como se fosse um mecanismo, né? O Elan já falou aqui em outra participação, que a taxa Selic ela é como se fosse um mecanismo para controle da inflação. Né? O governo tem lá a sua meta inflacionária, que a gente já extrapolou, né? Nesse ano de 2021, já passamos do teto da meta, e ele vai usar a taxa Selic, né, que é a nossa taxa básica de juros, para fazer o controle dessa inflação. De que forma? Bom, se está tendo muita procura, se as pessoas estão consumindo muito, o que faz? O Banco Central, através do Copom, vai fazer com que a Selic, né, a taxa Selic, a taxa de juros, aumente, dificultando empréstimos, aumentando os juros do cartão de crédito, para que as pessoas diminuam um pouquinho o ritmo de consumo. Diminuindo esse ritmo de consumo, lei da oferta e da demanda, vai acontecer que, como vai diminuir a demanda pelos produtos, os preços vão tenderem a diminuir os aumentos. Não quer dizer que os preços vão baixar, porque aí seria uma deflação, mas a tendência é que diminua esses aumentos, né? A gente tem aumentos de 1% ao mês, quase 1%, né? 0,80 e poucos por cento ao mês,
E a ideia é que isso vá diminuindo, ficando ali em torno de 0,3, 0,4, como que era o previsto aí através da meta inflacionária, né? Muito bem, Lucas, para a gente encerrar, trocando por miúdos, como é que a gente faz para proteger o nosso dinheirozinho tão sofrido da vilã inflação? Bom, nós temos aí um mecanismo para você se proteger da inflação, é que você deve começar, primeiro, pesquisar melhor os preços, né, dos produtos, já que a gente tem aí esse grande aumento no preço dos produtos, né? A gente está com uma inflação acumulada de mais de 10% nos últimos 12 meses. O ideal é que você procure fazer compras em locais que estejam mais em conta. Só para vocês terem uma ideia, aqui na cidade eu já comprei um quilo de arroz, né? Na hora de fazer a feira, comprei um quilo de arroz com diferença de R$1 de um lugar para outro. Então veja que se você for fazer uma compra para uma família, você vai comprar, sei lá, 20 quilos de arroz, talvez você já economiza aí nessa compra R$20 apenas no arroz. Então faz sentido aí você fazer essa maior pesquisa na hora de fazer as compras. E um outro ponto, para aquelas pessoas que, por exemplo, fazem uma poupança, tem lá seus investimentos, tem um dinheiro guardado em casa, o ideal é aplicar esse dinheiro em investimentos que te protejam da inflação, né? Pensando agora em você ter essa proteção do seu poder de compra. O ideal é que você faça investimentos em aplicações atreladas, né, indexadas à inflação. Um exemplo é o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, ele paga para o investidor o IPCA, que é a inflação, mais um certo valor. Lembrando que para você investir no Tesouro IPCA, é preciso você entender como é que funciona os títulos públicos, é preciso você entender essa relação, é preciso você entender que existem prazos para resgate, né? E não é como o Tesouro Selic, que o Elan já explicou aqui, que você pode resgatar a qualquer momento, pois você pode ter prejuízo se você resgatar antes da data. Mas isso é um conteúdo que fica para o nosso próximo episódio aqui no Diário Econômico, onde eu ou o Elan vai trazer aí um conteúdo focado no investimento Tesouro IPCA+, já trazendo aí para a galera conteúdo prático de que a galera pode estar se beneficiando e aplicando aí na sua vida para ter uma maior qualidade de vida financeira, um maior retorno dos seus investimentos. Maravilha! Próxima quinta-feira, mais um episódio do Diário Economia com o pessoal do Caja Money. Fácil de vocês encontrarem lá no Instagram, @Caja Money. Obrigado, Lucas. Um abraço. Tamo junto e até a próxima.